Fala galera, eu sou Estevão, piloto do Paraná. A gente acendeu umas dúvidas aí, como todo campeonato, referente ao descarte do FTV. E aí, desde os primeiros dias a gente vem trocando uma ideia com isso e eu resolvi colocar no papel para tentar mostrar para vocês que não existe uma dificuldade tão grande de entender como são feitos os descartes. Tá? Eu separei aqui uma tabelinha simples, é um exemplo da nossa realidade hoje, da nossa prova, até a data de ontem, né? Hoje a gente está na sexta-feira com a prova cancelada. Amanhã a gente ainda tem uma prova, mas eu vou falar na condição atual, são os números que a gente tem. Então eu separei aqui uma tabela com as cinco provas, as 5 tasks, e essas foram as pontuações dos líderes, dos matadores de cada prova. Então na prova 1 valeu 1000 pontos, 998, 348, não sei se está para enxergar os números pequenos ali, mas 1000 e 1000. Tá? A gente precisa, no primeiro momento, converter esses números em percentual para começar a facilitar o entendimento da conta. Então, uma prova que vale 1000, é a nossa pontuação máxima, a gente converte para 100%. 998 é praticamente 100%, na verdade o software até faz o arredondamento já para 1, mas para o nosso efeito aqui eu mantive o 99,8%. Essa terceira prova valeu 348, então seria 34,8%, e as outras duas 100%. A gente precisa então, num primeiro momento, transformar isso em um fator de validade da prova. Então a prova que tem 100%, a gente vai colocar um fator de validade 1. Aqui, sem o arredondamento, ficaria 0,998. Aqui valeu menos 348, 0,348. Essa aqui valeu 1. Essa aqui valeu 1. Ok? Esse é o nosso fator de validade de cada prova. A gente vai usar eles daqui a pouco. A soma total, a gente começa calculando pela soma total de pontos disponíveis que a gente teve até então no campeonato. Então, isso aqui dá um total de 4.346 pontos. A gente está falando de um FTV de 25%. Então, a gente tem que fazer uma conta de 25% em cima desse número. Então, 25% em cima disso dá 1.086,5, que é o 25% da pontuação total. A gente precisa depois transformar esse número aqui, que vai ser o nosso número chave posteriormente, a gente vai transformar isso aqui num fator, igual a gente fez nesses aqui. Então a gente divide esse número por 1000, tá? Que vai dar um número 1,086. Tá? Esse número a gente vai guardar para calcular o nosso descarte. Agora a gente vai usar a pontuação de algum piloto. E a gente vai usar aqui um exemplo, vamos escolher aqui, pega aqui o Rafael Saladini, por exemplo, está aqui na segunda posição. Eu vou transcrever a pontuação dele para o quadro e a gente vai calcular os descartes da forma como o sistema calcula também. Então, na primeira prova ele tem 898, 993, 110, 962, 998. Ok? Essa, pode trazer para cá, China. Essa é a pontuação do Rafael Saladini até então no campeonato. Então agora a gente vai ter que fazer algumas contas aqui. Deixa eu pegar minha calculadora. A gente vai achar o fator de validade de cada prova que está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Vou me posicionar do lado de cá. O que a gente tem que fazer? A gente, numa prova de 1000 pontos, o piloto fez essa pontuação, se a gente dividir isso por 1000, a gente chega no número 0,898. Essa prova valeu quase 1000, o número vai ficar próximo disso no arredondamento, mas fazendo a conta,
0,99. Esse é o aproveitamento do piloto para a gente poder fazer o descarte depois, começando pelo menor aproveitamento da prova. 110 dividido por 348, ó, 0,31, ou seja, um aproveitamento de 31% da prova, porque o matador fez 348 pontos e o piloto fez 110. Então o aproveitamento dele foi 30% do que o melhor piloto do dia conseguiu fazer. Aqui é 0,962 e aqui é 0,998. Esses números normalmente, o 96 não, mas o 998 é arredondado para cima, transforma em 1 posteriormente. Bom, antes eu falei desse número principal aqui, esse 1,086. Esse é o nosso descarte e é o número-chave que a gente vai usar para calcular o final dessa conta. Eu preciso descartar desses fatores aqui um total de 1,086 pontos. E eu tenho alguns números fracionados aqui. Então, qual que é a pior prova, nesse caso do Saladini, nessa etapa? É a de menor valor de eficiência. Então, a gente tem essa prova aqui como a prova de menor rendimento dele, e a segunda prova com menor rendimento dele é essa de 89%. O resto é 99%, 96% e 99%. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Uma outra conta aqui, ó, que é o valor de... Então, assim, voltando um pouquinho. Se eu tenho 1,086 para descontar, quanto que valeu a menor prova do dia, da etapa desse piloto? Ela teve um fator de validade de 0,34. Então, essa prova aqui, eu já cancelo. Eu já retirei desse 1,086, 0,348. Então, agora o que me falta? Uma conta de 1,086 menos 0, deixa eu apagar isso aqui, 0,348, que vai ser igual 1,086 0,348 0,738. Eu tinha um total de 1,086 para ser descontado, já descontei 348 e me faltam ainda 0,73 para descontar. De onde que eu vou descontar eles? Da segunda pior prova do piloto, em relação, do segundo menor desempenho, que sempre vai ser em relação ao líder daquele dia, que é essa que a gente já selecionou. Essa prova aqui teve um fator 1, né? Só que esse valor aqui, ó, que sobra, eu multiplico pelo valor que o piloto fez no dia. Então, esse 0,738 multiplicado, né? Então aqui 0,738 multiplicado por 898 são 662 pontos que devem ser retirados desse número aqui. Então, menos 898, a gente vai cortar o 898 e vai virar um 235, ok? Então, o desconto foi feito em cima do cálculo do fator do 25%, que deu 1,086, foi descontado da prova mais baixa o 0,348 e da segunda prova mais baixa, a diferença que sobra, ela é multiplicada pelo valor da segunda prova mais baixa, que a gente chega no valor que tem que ser descontado, né? O valor que tem que ser descontado, e esse é o que sobra do nosso cálculo. E aí, vindo aqui para o nosso quadro, não sei se o China consegue chegar, a gente vê na tabela da prova 1, sobrou 235 pontos, né? Foi cortado 898, 235 pontos, e foi cortado da prova 3,
o valor de 110 pontos. E é assim que a gente faz esse descarte. Beleza? Eu acho que não é algo complicado de se fazer. Quem tiver dúvida pode colocar isso no papel e fazer como o exemplo de cada piloto, de cada prova, de cada dia. Amanhã teremos uma outra prova, se tudo der certo. Vai entrar a TESC 6 aqui, vai entrar um outro fator de validação, vai somar desse, vamos supor que amanhã a prova valha 1.000 pontos. Isso vai passar para 5.346, o 25% disso vai ser um outro número, que vai gerar um outro fator de descarte, para daí vai mudar completamente esses números de novo, porque para o piloto que vai voar, pode ser que amanhã seja a pior prova dele, pode ser que amanhã seja a melhor prova dele, e aí esse cenário se transforma novamente, tem que ser recalculado para cada situação novamente. Beleza?